Dado, boa noite. Parabéns pelo resultado de hoje, pela vitória. Além de analisar o resultado, aquela pergunta de praxe, o que esses jogos mostram para você em termos de parâmetro do teu time? Porque que jogos são esses que eu me refiro? Jogos em que você tem a oportunidade de colocar mais jogadores que têm uma menor minutagem na temporada em campo. Seja através de substituições, seja começando de frente. Jogos que atletas que estão buscando um melhor condicionamento físico podem jogar mais tempo. Cito, por exemplo, o Jael, né? Foi o segundo jogo dele jogando 90 minutos. O que é que esses jogos te mostram e agregam para o trabalho que está sendo construído? Boa noite. Eu já havia falado a respeito nas vindas, né, das últimas contratações, dos novos jogadores, alguns por estrear, e foi me perguntado como eu visualizava a chegada desses atletas, e eu falava muito sobre a questão de ganhar repertório. E ganhar repertório na prática é exatamente isso, é colocando os caras para jogar, né? Colocando alguns jogadores que têm poucos minutos a jogarem um pouco mais, né? A jogarem mais minutos. Hoje um time bem modificado em relação ao jogo anterior por necessidade extrema, porque também se não fosse assim não modificaria tanto, mas foi importante para manter um nível de intensidade de jogo, para manter um padrão de competitividade, né, onde a nossa equipe foi competitiva durante todos os 90 minutos mais acréscimo. Nossa equipe foi impositiva, nós continuamos com o mesmo padrão de jogo, com as mesmas variáveis e com características individuais diferentes. Então isso me traz repertório. E deixar os jogadores em nível de igualdade para uma disputa por posição é muito sadio. Então isso traz para mim isso para mim é o lado bom de fazer essa mexida, principalmente com a convicção de que a gente manteve, né? E vamos manter o padrão, e quando o resultado vem também, isso aí é o céu para qualquer treinador. Boa noite, Dado. É claro que você ainda vai ter daqui para frente planejamento com sua comissão técnica em relação às próximas partidas, até porque o Náutico vai seguir com uma sequência de jogos num curto espaço de tempo. Já tem o jogo contra o Ibis na quarta-feira, sábado tem o Maguari jogando no interior. Na sequência, na semana que vem, você tem o Ferroviário, que é uma partida super importante também pela Copa do Nordeste. Ainda seguindo dentro dessa tua resposta, é claro que ainda da avaliação dos atletas que você e a comissão técnica vai ter. Você estuda essa possibilidade de continuar rodando o time nesses jogos do Campeonato Pernambucano, principalmente pensando numa partida importante contra o Ferroviário pela Copa do Nordeste, e ainda talvez, sem saber ainda qual o adversário e quais os dias dos jogos da próxima fase da Copa do Brasil, você tem esse planejamento? Não tenho planejamento, é apenas uma reação. Não é algo programado pela comissão técnica. Nós vamos sempre reavaliar os nossos atletas pós-jogo. Os jogadores que não entraram em campo hoje, eles não tinham condições de entrar em campo hoje. Por isso, eles não entraram. Os jogadores que têm condição de entrar, eles entram. Foi o caso do Paul, do Caion, do Odivan. O Galto foi o único dos jogadores que foi no banco, pelo simples fato de eu não ter tido a oportunidade de, na montagem dos 11 iniciais, ou melhor, dos relacionados, ter a possibilidade de ter um jogador com a função de primeiro volante no banco de reservas, já que eu optei pelo Cocão para fazer uma função diferente. Então, se foi necessário colocar o Galto nesse jogo hoje, mas mesmo assim o Galto sofreu, assim, a gente sabe que ele vem sofrendo com dores, e ele foi meio que pro sacrifício pro jogo de hoje. Então, posso afirmar que não é pensamento, não se acontecer de ser rotineiro, vai ser por uma reação às avaliações pós-jogo. Mas eu não quero ficar nessa condição de mexer todo o jogo, não. Eu prefiro ter uma formação inicial. Mas eu colho sempre as coisas boas das trocas, né? As mudanças, como dar ritmo da minutagem para esses jogadores. Dado, boa noite. O que é que dá para você destacar sobre a bola parada ofensiva do Náutico, que vem sendo uma das principais armas do Alvirrubro na temporada? Inclusive, nos últimos 3 jogos, o Náutico marcou gols de jogadas provenientes de bolas paradas no setor ofensivo. Como é o trabalho para o Náutico chegar a esse ponto de ser tão forte nesse quesito? Bom, eu vou até falar bem abertamente, né? É até contraditório essa condição atual,
Porque se existia alguma coisa que eu falava muito aos nossos jogadores em relação ao nosso trabalho, que nós precisávamos evoluir, era nas bolas paradas, defensivas e ofensivas. E eu brincava muito com os caras e falava: a gente não está tocando nem na bola, nós precisamos mudar muito aqui a nossa composição. Eu investi um pouquinho mais de tempo em treinamento para termos uma bola padrão, ou seja, um direcionamento da bola, e uma entrada padrão, direcionamento dos jogadores na entrada. E essa chave ela começou a mudar no jogo contra o Vitória. Foi aí que a chave mudou. E a gente já consegue ter uma conexão muito clara do Souza com o Vitor Ferraz. Embora por isso o contraditório, né, não pareça, um dos caras mais importantes na bola aérea nossa é o Vitor Ferraz. Não tem estatura, não tem força, não tem o gestual do cabeceio, mas tem um tempo preciso. Nós encontramos um tempo certo de bolas de primeiro pau do Souza no Vitor, tanto em faltas laterais como em escanteios. Isso tem beneficiado todos os outros jogadores. E os outros vêm por consequência. E a confiança eleva ainda mais a nossa qualidade quando a gente vê, por exemplo, 2 jogadores que não vinham jogando nesse contexto participarem de um gol tão importante que foi a abertura do placar hoje. O DG fez o cruzamento, o Diego fez o cruzamento e o Anilson fez o cabeceio, ou seja, existiu o padrão da bola no primeiro pau, a entrada rápida do homem do primeiro pau para fazer o movimento e o cabeceio. Então, eu entendo que a gente realmente evoluiu, era algo que eu cobrei e que nós trabalhamos um pouco, mas abriu-se uma porta, né? Um gol fez com que a gente ganhasse um pouquinho mais de confiança e tivesse um entendimento melhor em relação a essas bolas lançadas na área, o que nos trouxe também mais força, mais confiança para agredir melhor essa bola. Dado, você considera que na partida de hoje o Náutico poderia ter tido um resultado melhor? Eu vi que em determinado momento eu digo melhor assim, o Náutico poderia ter tido um placar um pouco mais elástico. Em algum momento você ficou até meio irritado com uma das jogadas, a jogada inclusive envolveu o Jael, o Caion, enfim, o Náutico ficou no preciosismo demais e eu percebi que naquele momento você se preocupou bastante com esse preciosismo para marcar o gol. Eu entendo que nosso ambiente de trabalho, se a gente quer vencer, a gente não pode relaxar em momento algum e tem que continuar com o mesmo nível de exigência em todos os momentos, ganhando, empatando ou perdendo, a exigência é a mesma, né? Nós temos que ter feito aquele gol, nós poderíamos ter feito outros gols. Eu deixo também aproveito a oportunidade, estou cobrando todo mundo, cobro os meus jogadores internamente, mas cobro também a arbitragem que anulou um gol absurdo do Jael, absurdo. Não existe marcar uma falta daquela, não interessa se o jogo está 1-0, se está 2, se a gente está dominando o jogo, não tem como marcar uma falta daquela. Então o cara vai deixar de ser forte então, fisicamente, porque está fazendo, tá passando por cima dos adversários, o cara vai deixar de ser forte porque a arbitragem vai marcar falta agora as bolas disputadas. Então assim, é algo que eu não concebo. As cobranças internas elas acontecem, os jogadores sabem disso, e eu acho que o ambiente competitivo e de cobranças ele nos leva a outros ares. Acho que poderíamos ter vencido por mais, poderíamos ter feito mais gols no jogo. Respeito o Salgueiro, o trabalho que o Tamandaré está iniciando. Eu acho que ele tem um perfil grande de ser um baita de um treinador, tem uma construção de uma carreira muito bacana. Torço muito por ele, mas acho que entendo que a gente poderia ter tido um jogo melhor, inclusive a arbitragem poderia ter contribuído para que esse jogo tivesse mais gols. Agora vai. Dado. Aqui, tudo certo? Dado, 2-1. Eu queria primeiro que você falasse a tua visão da partida do Anilson e a do Jael também. Bom, o Anilson fez uma partida segura. A principal característica do Anilson, ele exerce muito bem, é um jogador muito rápido, ele é muito rápido, é difícil demais vencer o Anilson na velocidade e nos dá o conforto, por exemplo, de exercer uma marcação mais alta. A gente pode subir marcação, porque no momento em que o adversário tenta usar a profundidade, tenta usar as costas da nossa defesa, geralmente o Anilson consegue antecipar os atacantes adversários. E ele mais uma vez contribuiu, hoje ainda fez um gol no começo do jogo, com uma baita de uma subida, uma baita de uma cabeceada, fez um jogo tranquilo. O Jael voltou a jogar 90 minutos, né? Tinha feito isso já contra o Fortaleza, hoje muito mais acionado,
eu entendo, eu percebo, né, que nós ainda estamos entendendo um pouco o jogo do Jael, que é completamente diferente do jogo do Júlio. E a gente pode usar melhor o Jael. Eu acho que a nossa equipe vai aprender um pouquinho com os jogos, com o Jael em campo. A gente vai aprender um pouquinho a usá-lo, a usar mais essa condição de segurar os adversários, se a arbitragem também ajudar a não marcar falta. Quando é falta tem que marcar, mas quando não é tem que deixar o jogo seguir. Então acho que a gente pode usar melhor, até como escape, como saída de trás. É um amadurecimento que a nossa equipe vai ter com o Jael em campo. Já fez 90. Espero que ele consiga se recuperar bem para estar em campo de novo na quarta-feira. Boa noite, Dado. Hoje o Náutico jogou sem Souza, né, que era o jogador que estava sendo justamente a peça da transição, que era quem fazia a bola chegar nos pontas, tanto o Caion como o Povileiro, conduzindo mais a bola. E no jogo de hoje o Náutico, pelo menos no primeiro tempo, apostou mais em ligação direta, né, vindo dos dois zagueiros ou até mesmo dos volantes. O Náutico sentiu essa falta de Souza para essa transição? Especificamente para isso, não. Como você falou, essa conexão continua aberta. Nós não precisamos do Souza em campo, visto que o Cocão, ele lançou umas 3, 4 bolas no espaço ideal para o Caion levar em profundidade. O Anilson achou umas 2 bolas no Paul também no espaço ideal para ganhar profundidade. Existiu inclusive uma conexão muito bacana entre Cocão e Paul, que não era uma bola longa, era uma bola vertical, onde o Cocão conseguia, pela qualidade do passe que tem, fazer a conexão do Caion, do Paul. Então assim, nós conseguimos alimentar o nosso ataque do mesmo jeito, ou melhor, com a mesma produtividade, mas com um jeito diferente. Nós não precisamos do nosso craque do meio campo fazer as ligações, porque nós tínhamos as conexões abertas por outros setores. Até o Mangabeira conseguiu fazer essa conexão. Acho que a gente conseguiu achar muito bem e fez com que a gente não sentisse tanta falta assim dessa especificidade do Souza. Deixar claro isso, para depois o neguinho começar a dizer aí que não sentiu falta do Souza no jogo. Enfim, especificamente por isso as conexões permaneceram abertas. E entendo que a gente conseguiu alimentar muito bem os nossos pontos por isso.